Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. E hoje o conteúdo que nós vamos trabalhar é o conteúdo de transitividade verbal, né? E o que é a transitividade verbal? A transitividade verbal é a relação entre os verbos e os seus complementos. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Há alguns verbos que, para que a frase tenha um sentido completo, eles vão necessitar de complementos. E já há outros verbos que eles têm um sentido completo. Então, por conta disso, eles não vão necessitar de um complemento. Então, hoje, o conteúdo que nós vamos estudar é justamente isso, a transitividade verbal, que é essa relação entre os verbos e os seus complementos, com o objetivo de dar um sentido completo a uma determinada frase, tá? Então, o material da disciplina, o material da aula de hoje, ele está disponível no grupo do oitavo A e no grupo do oitavo B, e também está disponível no grupo do Facebook da escola, tá certo? Então, vamos lá. Então, como eu disse, gente, há alguns verbos, tá? Que eles não possuem um sentido completo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eles sempre vão precisar de um complemento. Vamos supor que eu digo assim: o prefeito comprou. A frase termina aqui. Aí vocês logo vão me perguntar: comprou o quê? Quem compra, compra alguma coisa. Então percebam que quando eu digo o prefeito comprou, a frase ela fica sem um sentido completo. Não é isso? Ou seja, então esse verbo comprar, ele está precisando de um complemento. Então essa frase, né, vai necessitar de um complemento para que ela tenha um sentido completo. Então é justamente isso que trata a questão da transitividade verbal. Então hoje nós vamos estudar três tipos de verbo, que são os verbos transitivos diretos, os verbos transitivo indireto e os verbos transitivos direto e indireto, tá certo? Então vamos lá. O primeiro verbo que nós vamos estudar tá aqui na página 1, tá certo? Do material da aula de hoje. É o verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto é um verbo que vai necessitar de um complemento. Só que esse complemento não exige uma preposição. O que é que eu estou querendo dizer? Entre o verbo e o seu complemento não vai aparecer nenhuma preposição. É justamente o exemplo que eu dei anteriormente. O prefeito comprou, vamos supor, o prefeito comprou computadores, tá? Então, o prefeito comprou computadores. Percebam, o prefeito comprou. Comprou o quê? Quem compra, compra alguma coisa. Percebam que entre o verbo comprar e a palavra computadores, que é o complemento, não aparece nenhuma preposição, tá? Então, por isso que se diz que é um verbo transitivo direto, porque é uma relação direta. Ou seja, entre o verbo e o seu complemento não aparece preposição. E quem vai ser esse complemento do verbo transitivo direto? Esse complemento vai ser justamente o objeto direto. Então, o verbo transitivo direto, ele sempre vai receber um complemento. E quem é esse complemento? É justamente o objeto direto. Tá certo? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos no material. Ó. O Brasil produz. O Brasil produz o quê? Quem produz, produz alguma coisa. Então, o Brasil produz grande quantidade de alimentos. Então, percebam, o verbo produzir é um verbo transitivo direto. E quem é o complemento do verbo produzir? Grande quantidade de alimentos. Então, grande quantidade de alimentos vai ser o objeto direto, tá? Então, por que é um objeto direto? Porque entre o verbo produzir e grande quantidade de alimentos, que é o complemento, não há nenhuma preposição, ou seja, é uma relação direta. Então, é um verbo transitivo direto. O verbo produzir é um verbo transitivo direto, tá? O segundo exemplo que eu coloquei aqui é o seguinte, ó. Os resultados da pesquisa demonstram.
Os resultados da pesquisa demonstram o quê? Quem demonstra, demonstra alguma coisa ou algo. Então, ó, os resultados das pesquisas demonstram alto índice de violência. Então, o verbo demonstrar é um verbo transitivo direto, tá certo? É um verbo transitivo direto. E quem vai ser o objeto direto dele? Alto índice de violência. Percebam também que logo após o verbo transitivo direto, a gente sempre consegue encaixar a palavra o quê. O prefeito comprou. Ele comprou o quê? Tá? A primeira frase. O Brasil produz. O Brasil produz o quê? Quem produz, produz alguma coisa. Os resultados demonstram. Demonstram o quê? Quem demonstra, demonstra alguma coisa. Tá? Terceiro exemplo, tá? A televisão não faz. Não faz o quê? Quem faz, faz alguma coisa. A televisão não faz programas de qualidade. Então, percebam, o verbo fazer, ele é transitivo direto, tá? E quem vai ser o objeto direto? Programas de qualidade. Percebam que após o verbo fazer, a televisão não faz o quê? Percebam que logo após todos os verbos transitivos direto, nós sempre conseguimos encaixar a palavra o quê? Ou então a palavra quem. Tá? Espero que tenha dado para entender. Então, o que é um verbo transitivo direto? É um verbo que ele não possui um sentido completo. Ou seja, ele sempre vai precisar de um complemento para que a frase tenha um sentido completo. E quem é esse complemento? É justamente o objeto direto, tá? E entre o verbo transitivo direto e o objeto direto não vai haver nenhuma preposição. Ou seja, vai ser uma relação direta entre o verbo e o seu complemento. Ou seja, entre o verbo transitivo direto e o objeto direto. Tá certo? Na página 2, tá? Nós vamos trabalhar o verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? O verbo transitivo indireto, ele também possui um sentido incompleto, ou seja, ele também vai precisar de uma preposição, ele também vai precisar de um complemento para que a frase tenha um sentido completo. A diferença é que entre o verbo transitivo indireto e o complemento vai haver uma preposição. Então, é por isso que se diz que é uma relação indireta. Por quê? Entre o verbo e o complemento vai aparecer uma preposição. Tá certo? E quem é o complemento do verbo transitivo indireto? É o objeto indireto. Tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, para nós vermos. Tá? Primeiro exemplo, ó, as pessoas precisam de ajuda. Quem precisa, precisa de quê? Precisa de alguma coisa, tá? Então, percebam, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? De ajuda. Então, ajuda vai ser o objeto indireto. E por que é um objeto indireto? Porque entre o verbo precisar e entre o ajuda há a preposição de. Precisam de ajuda. Então, por isso que se diz que é uma relação indireta, porque entre o verbo e entre o objeto indireto vai haver sempre uma preposição. Quem precisa, precisa de alguma coisa. A segunda frase, ó. Atualmente, o Brasil necessita de melhores propostas econômicas. O Brasil necessita de quê? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, percebam, o verbo necessitar é transitivo indireto. E quem é o objeto indireto? Melhores propostas econômicas. Percebam que entre o verbo necessitar e melhores propostas econômicas, quem aparece no meio? A preposição de. Então, por isso que se diz que é um verbo transitivo indireto, porque é uma relação indireta, ou seja, entre verbo e entre o objeto indireto aparece a preposição de. E
outra frase, tá? Nos dias atuais, a maior parte das pessoas não acredita nos políticos. Não acredita em quem? Quem acredita, acredita em alguém. Então percebam, ó, não acredita em quem? Não acredita nos políticos. Então, acreditar é um verbo transitivo indireto. E quem vai ser o objeto indireto? A palavra políticos. Percebam que entre o verbo acreditar e a palavra políticos, há quem? Há uma preposição, nos. Então, é um verbo transitivo indireto. Por quê? Entre o verbo acreditar e a palavra políticos aparece a preposição nos. Tá? E a última frase, os brasileiros gostam de praia. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. No caso da frase, gostam de praia. Então, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. E praia vai ser o quê? O objeto indireto. Tá certo? Agora percebam, ó. Entre o verbo gostar e a palavra praia, quem aparece? Uma preposição, a preposição de. Então, os verbos transitivos indiretos sempre vão receber esse complemento. E antes do complemento, sempre vai aparecer uma preposição. Eu fiz um quadro aqui, tá? Aí tem esse quadro aqui, ó. Principais preposições. Em, para, da, de e dó. Das e dós. Na e no. Nas e nos. Com, a, ao, aos, por e contra. São as principais preposições que podem aparecer em uma frase com um verbo transitivo indireto, tá certo? Na terceira página, eu estou trazendo uma observação, tá? Tem alguns verbos que possuem um duplo sentido. E em um determinado sentido, ele vai ser transitivo direto, no outro ele vai ser transitivo indireto. Aí eu coloquei aqui o exemplo de dois verbos, ó. O verbo aspirar, ele possui dois sentidos. Ele possui o sentido de você inalar, ou seja, você sentir o cheiro de alguma coisa. E também ele tem um sentido de você objetivar, de você desejar alguma coisa. Tá certo? Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. Quando o verbo aspirar tem um sentido, tá? E você sentir o cheiro de alguma coisa, ele é transitivo direto, tá certo? Por exemplo, aí eu coloquei um exemplo, ó. Aspiramos o ar poluído. Quando você diz assim, aspiramos o ar, você está falando no sentido de você sentir o cheiro de alguma coisa. Então, nesse caso, o verbo é transitivo direto, tá? Mas ele tem um outro sentido, que é quando aspirar no sentido de você almejar alguma coisa, de você desejar alguma coisa, de você objetivar alguma coisa. Nesse sentido, o verbo aspirar, ele é transitivo indireto. Eu coloquei algum exemplo aqui, ó. Aspiramos a um futuro melhor. Então, nesse caso, o verbo aspirar é transitivo indireto, tá certo? Percebam, aspiramos a, tem uma preposição ali, que vem antes de uma palavra masculina, tá certo? E há também o verbo assistir. O verbo assistir, ele tem dois sentidos. Na verdade, ele tem três sentidos. Hoje nós vamos trabalhar apenas dois sentidos dele, tá? O primeiro sentido do verbo assistir é no sentido de você auxiliar, de você prestar socorro. Então, nesse sentido, o verbo assistir, ele é transitivo direto. Aí eu coloquei um exemplo, ó. O médico assistiu os feridos. Percebam que após o verbo assistir não tem nenhuma preposição. Então ele é transitivo direto, quando ele tem esse sentido de você ajudar, de você auxiliar. Já na frase abaixo, ó, nós assistimos ao show. Quando o verbo assistir, ele tem um sentido de você ver, de você presenciar alguma coisa, ele é transitivo indireto. Percebam quando eu coloco aqui, ó, nós assistimos ao show. Percebam que logo após o verbo assistir,
tem uma preposição, ao. Então, nesse caso, o verbo assistir, ele é transitivo indireto, tá certo? E ainda na terceira página, nós vamos trabalhar o verbo transitivo direto e indireto, tá? Que é também chamado de verbo bitransitivo. O que quer dizer isso, tá? O verbo transitivo indireto e indireto, tá? Ou também verbo bitransitivo é um verbo que ele vai receber dois complementos. Ou seja, ele vai receber, numa mesma frase, ele vai receber um objeto direto e um objeto indireto, tá? Vamos ver os exemplos, tá? Enviei cartões aos meus clientes. Enviei o quê? Quem envia, envia alguma coisa. Cartões. Cartões vai ser o quê? Objeto direto, tá certo? Eu enviei o que a quem? Eu enviei cartões aos meus clientes. Aos meus clientes vai ser objeto indireto. Percebam aqui, antes de meus clientes, aparece quem? Ó? A preposição aos. Então, percebam, nessa frase, o verbo enviar, ele está recebendo dois complementos ao mesmo tempo. Um objeto direto e um objeto indireto. Aí, vamos lá, segunda frase. Ofereci ajuda aos desabrigados. Ofereci o quê? Ajuda. Ajuda vai ser objeto direto, tá certo? E logo em seguida, eu ofereci ajuda a quem? Ofereci ajuda aos desabrigados. Aos desabrigados vai ser objeto indireto. Percebam que antes de desabrigados aparece quem? A preposição aos. Vamos lá, próxima frase. Entreguei o livro ao proprietário. Entreguei o que e a quem? Tá? Entreguei o livro. O livro vai ser o quê? Objeto direto. E entreguei o livro a quem? Ao proprietário. Ao proprietário vai ser o objeto indireto. Percebam que antes da palavra proprietário aparece logo a preposição ó, ao. E a última frase. Dei presentes aos meus amigos. Dei o quê? Dei presentes. Presentes vai ser objeto direto, tá? E dei presentes a quem? Aos meus amigos. Meus amigos vai ser objeto indireto. Percebam que antes da palavra meus amigos aparece logo quem? A preposição aos. Então, o verbo transitivo direto e indireto, ele sempre vai receber dois complementos, tá? Ele vai receber um objeto direto e um objeto indireto numa mesma frase, tá certo? Na aula de hoje, gente, nós só vamos trabalhar esses três tipos de verbo. O verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. Na aula da próxima semana, nós vamos trabalhar mais dois tipos de verbo, tá certo? Então, agora eu preparei uma atividade para vocês realizarem, tá? Então, são duas questões, tá certo? A primeira questão, ela diz o seguinte, ó. Classifique os verbos em destaque. Em transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Então, eu preparei algumas frases, tá certo? Então, tem alguns verbos aqui que estão marcados em negrito e sublinhado e vocês vão classificar esses verbos. Então, primeiro ponto, o que é que vocês vão reparar? Vocês vão reparar se esses verbos, entre ele e o seu complemento, há alguma preposição ou não. Por exemplo, aqui, ó, letra A. O Brasil tem muitas praias. O Brasil tem o quê? Muitas praias. Muitas praias vai ser o complemento. Entre o verbo ter e a palavra muitas praias, tem alguma preposição? Não, não tem. Então, se não tem preposição, é um verbo transitivo direto, tá certo? E letra B. Os brasileiros lutam. Lutam por quê? Quem luta, luta por alguma coisa. Percebam que entre o verbo lutar e o complemento há uma preposição, por. Os brasileiros lutam por melhorias.
Entre o verbo lutar e o complemento, que é melhorias, há a preposição por. Então, se entre o verbo e o complemento há o uso de uma preposição, significa que é um verbo transitivo indireto, tá certo? Então, tem algumas frases, tá certo? Até a letra O, e vocês vão tentar classificar esses verbos, tá certo? A segunda questão, nós vamos trabalhar a diferenciação dos significados entre os verbos aspirar e assistir. Lembra que eu falei na terceira página, se eu não me engano, as diferenças do significado do verbo assistir? O verbo assistir, quando ele tem um sentido de você sentir o cheiro de algo, ele é transitivo direto. Quando ele tem um sentido de você... quando ele tem um sentido... Aliás, o verbo aspirar. Quando ele tem um sentido de você sentir o cheiro de algo, ele é transitivo direto. Quando ele tem um sentido de você almejar alguma coisa, ele vai ser transitivo indireto, tá? E o verbo assistir? O verbo assistir, quando ele tem um sentido de você auxiliar, de você fornecer ajuda, ele é transitivo direto. Quando o verbo assistir tem um sentido de você ver, de você presenciar, ele é transitivo indireto. Então aqui eu tenho quatro frases, não, 5, tá? Tem 5 frases e vocês vão verificar quais sentidos esses verbos estão empregando. E vão dizer se ele é transitivo direto, tá certo? Ou transitivo indireto. Aí aqui, ó, letra A. Os enfermeiros assistem os doentes. Esse assistir é no sentido de quê? De você conceder ajuda, de você prestar ajuda, socorro, auxílio, ou é no sentido de você ver? Tá? Letra B. Não assistir ao filme. Esse assistir é no sentido de você ver, de você presenciar, ou é no sentido de você fornecer ajuda? Letra C. Assistir ao jogo do Brasil. Qual o sentido que esse verbo assistir tem? Então, vocês vão verificar o sentido e vão olhar lá no material da disciplina, tá certo? E letra D. O verbo aspirar. Aspiramos a fumaça das queimadas. Qual o sentido que esse aspirar tem? É no sentido de você sentir o cheiro de alguma coisa ou é no sentido de você desejar, obter alguma coisa? E por último, a letra E. Aspiramos a uma vida saudável. Esse aspirar a uma vida saudável, é no sentido de você sentir o cheiro ou é no sentido de você desejar ter algo, tá? Então, essa foi a aula de hoje, tá certo? Copiem esse material, tá certo? O conteúdo e as questões no caderno, tá? Assistam a esse vídeo, deem uma lida. Se for necessário, façam uma pesquisa na internet e tentem responder essas questões, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Boa tarde a todos.